Não é fácil aceitar as próprias dificuldades internas, especialmente quando se trata de questões sensíveis do estado mental. Muitos acreditam que podem superar todas as dificuldades sozinhos, contando apenas com suas próprias forças. Mas às vezes, a situação se mostra mais complexa do que pode parecer à primeira vista. Isso é especialmente verdadeiro para aqueles casos em que surgem pensamentos indesejados e perturbadores e fantasias assustadoras, que são difíceis de controlar. A história de David Cresp começou em Sacramento, Califórnia, onde ele cresceu em uma família de cidadãos educados e respeitados. A carreira de David foi predeterminada pela tradição familiar. Como seu pai e irmão, ele se formou na Universidade Estadual da Califórnia. Em 1983, o futuro especialista financeiro se formou com distinção em contabilidade. Seu irmão John ganhou especial reconhecimento nos círculos acadêmicos, tornando-se professor de economia na Universidade Estadual do Kansas. A excelente educação abriu amplas perspectivas para David. Ele foi imediatamente contratado por um banco local. Lá, sua carreira se desenvolveu rapidamente e logo ele assumiu o cargo de diretor financeiro. Manteve esta posição até 1994, quando o banco encerrou suas atividades. A próxima etapa de sua carreira foi a posição de diretor executivo em uma empresa especializada em empréstimos hipotecários em Sacramento. Nesta época, os dois filhos do primeiro casamento de David, Jessica e Josh, estavam crescendo. Mas o destino tinha preparado um teste sério para ele. Sua primeira esposa, por quem ele tinha sentimentos profundos, faleceu devido a uma doença grave. Ficando com as crianças, David se dedicou à sua educação e se esforçou para provê-las com tudo o necessário. Este período se tornou uma importante experiência de vida para ele. Mas logo o destino sorriu para David. Ele encontrou Kimberly, uma antiga conhecida dos tempos de faculdade. Antes os unia apenas amizade, mas agora surgiram sentimentos românticos entre eles. Logo o casal decidiu viver junto, e em 1994 se casaram oficialmente. Kimberly aceitou os filhos de David como seus próprios e se tornou uma verdadeira mãe para eles. Em 1997, o pequeno Josh nasceu na família. E 4 anos depois, Kimberly deu ao marido 2 encantadoras gêmeas, Tessara e Samantha. Assim, a família Cresp cresceu para 5 filhos, que eram cercados pelo amor e cuidado de ambos os pais. A história de David Cresp começou com uma promissora mudança de carreira em 2001, quando ele recebeu um convite de um banco em ascensão. O novo capítulo da vida levou a família para a aconchegante cidade de Matthews, localizada no subúrbio de Charlotte, Carolina do Norte. Até 2006, David, aos 45 anos, parecia ter incorporado o ideal clássico de sucesso americano. Como vice-presidente do Banco Wachovia, ele se estabeleceu em uma prestigiosa mansão de 3 andares em um dos melhores bairros de Matthews. Sua rua irradiava tranquilidade e prosperidade, exatamente o lugar que David sempre quis para sua família. Havia uma atmosfera especial de conforto e segurança, ideal para a criação de filhos. As relações familiares se desenvolviam harmoniosamente. Todos os membros da família se entendiam bem. A família Cresp dava a impressão de vizinhos exemplares, irradiando positividade e bondade. Sua fé profunda se manifestava em sua participação ativa na vida da igreja local, onde Davi era membro do comitê financeiro. Mas por trás da fachada de prosperidade impecável se escondiam dificuldades invisíveis. Desde sua juventude, Davi lutava com cargas emocionais. Externamente, ele permanecia um interlocutor agradável, pai e marido atencioso. Realizava seu trabalho brilhantemente e demonstrava inteligência e diligência excepcionais. Mas periodicamente era visitado por momentos de profunda depressão emocional.
Estes estados vinham inesperada e intensamente e desapareciam tão subitamente quanto chegavam. A situação se agravou após sua primeira esposa partir após longa doença. Só o encontro com Kimberly pareceu mudar o curso das coisas. Ela se tornou seu apoio confiável. Ambos acreditavam que juntos superariam todos os obstáculos, mas isso se provou insuficiente. Os primeiros sinais de desconforto mental apareceram quando David tinha 20 anos. Em sua juventude, ele não dava muita importância a isso. As decepções românticas típicas dessa idade e a incerteza do futuro pareciam razão suficiente para a melancolia temporária. A realidade se provou mais complexa que as noções juvenis. Mesmo assim, David era bem-sucedido em tudo o que fazia e trabalhava com total dedicação. Ele não imaginava que preço teria que pagar por esse sucesso. Na juventude, decidiu lidar com suas dificuldades independentemente, sem buscar ajuda profissional. Cerca de 20 anos se passaram e agora, em sua posição de liderança no banco, David explicava suas baixas emocionais com o aumento da carga de trabalho e responsabilidade. A família conhecia sua condição, os colegas também notavam as mudanças periódicas em seu humor. No entanto, David sempre encontrava força para se recuperar. À primeira vista, isso não causava problemas sérios. O ambiente reagia com compreensão à situação. Em tempos difíceis, ele podia se atrasar ou faltar um dia de trabalho, mas os colegas demonstravam compreensão e ajudavam com atestados médicos quando necessário. Esta indulgência parecia justificada. Afinal, em tempos normais, Dave mostrava resultados de trabalho excepcionais. A situação tomava um rumo mais preocupante a cada dia. Como católico profundamente religioso, como toda a sua família, Dave se encontrava em um grave conflito espiritual com suas convicções. Sua fé condenava severamente certas ações, mas pensamentos sobre elas visitavam sua mente com frequência cada vez maior. Durante seu tempo como vice-presidente, ele chegou várias vezes à beira do desespero. Em tais dias, David dirigia para o campo e procurava lugares solitários, onde pensamentos sombrios o atormentavam. Sua esposa, pressentindo o perigo, sempre encontrava uma maneira de estar com ele nesses momentos. Após esses incidentes, o homem fez uma firme promessa à sua família de não mais desaparecer e não mais ceder a tais impulsos. Mas promessas sozinhas não eram suficientes. Ondas periódicas de melancolia o desequilibravam completamente, e ele não conseguia lidar com isso. A palavra dada não ajudava a se livrar dos pensamentos obsessivos. A pressão interna só crescia, pois ele não podia mais mostrar abertamente seus sentimentos em tempos difíceis. Gradualmente, seu humor mudou. Fantasias perturbadoras sobre outras pessoas começaram a surgir. A inquietação se tornou companheira constante de David. Um dia, quando estava com sua esposa em um semáforo, ele falou friamente sobre como poderia dirigir o carro em alta velocidade contra a multidão, pois, em sua opinião, estas pessoas não têm importância especial. Sua esposa interpretou isso como humor negro inapropriado, sem reconhecer a seriedade de suas intenções. Neste momento, ele já estava tomando medicamentos prescritos pelo especialista há muito tempo, mas eles não pareciam trazer alívio. As tentativas de lutar independentemente contra o tormento mental levaram ao desenvolvimento de estados paranoides e isolamento social. Durante este período, ele foi cada vez mais perseguido por medos de perder sua posição e cair em ruína. Cada vez ele imaginava o pior desenvolvimento possível dos eventos, o que só piorava sua condição. A história de Kimberly e seu marido começou muito antes dos eventos descritos. Já em 2000, ela notou que seu marido estava passando por fases emocionais difíceis. Consciente da gravidade da situação, ela o convenceu a consultar um especialista. David concordou em começar o tratamento e seguiu rigorosamente todas as recomendações do médico. Depois de algum tempo, apareceu um efeito colateral dos medicamentos prescritos.
uma mudança significativa no peso. Isso preocupou David, e ele decidiu consultar um especialista para ajustar o tratamento. Até 2006, David Crespi, aos 45 anos, já era paciente regular de seu médico. Neste momento, sua condição tinha alternado entre melhoras e pioras ao longo de 2 décadas. Com o tempo, David notou que as fases de desconforto mental se tornavam mais frequentes e intensas. Em tais momentos, era visitado por pensamentos perturbadores e ideias obsessivas. Apesar do acompanhamento regular pelo especialista, ele preferia manter essas experiências para si, esperando lidar com elas sozinho com a ajuda dos medicamentos prescritos. David valorizava muito sua vida habitual. Ele sabia: se o médico soubesse de sua condição, as consequências poderiam ser sérias. Havia o risco de tratamento compulsório, perda do emprego e, o que seria pior, separação de sua família. A situação foi agravada pelo fato de que os pensamentos perturbadores cada vez mais se voltavam para seus familiares. A última consulta com o especialista ocorreu em 19 de janeiro de 2006. Tudo transcorreu normalmente. O médico, assumindo que o paciente sofria apenas de insônia e ansiedade, prescreveu novos medicamentos. Também foi substituído o medicamento que havia causado o ganho de peso. O especialista não notou nada incomum no comportamento de David, que habilmente ocultava seus verdadeiros sentimentos. Na sexta-feira, 20 de janeiro de 2006, toda a família Crespi estava em casa. Kimberly estava com seu marido e as gêmeas de 5 anos, Samantha e Tessara, que seu pai amava acima de tudo. David havia se ausentado do trabalho devido a outro episódio de mal-estar mental. As meninas estavam se recuperando de um resfriado e por isso ficaram em casa, embora já estivessem se sentindo muito melhor. O dia começou normalmente. Nada indicava mudanças. Às 11h30 da manhã, David recebeu uma ligação de sua mãe. O controle diário habitual. Como ela sabia de seus problemas de saúde, regularmente perguntava sobre o bem-estar de seu filho. A conversa durou cerca de 15 minutos, durante os quais David pôde assegurar à sua mãe que estava bem. Neste momento, os 3 mais velhos, Jessica de 17 anos, Dylan de 14 anos e Josh de 9 anos, estavam na escola. Sua esposa Kimberly sabia da condição difícil de seu marido, mas externamente tudo parecia calmo. Às 12h15 ela foi ao salão de beleza e deixou as gêmeas aos cuidados do pai. As meninas tinham acabado de terminar seu almoço. Kimberly estava confiante na segurança das crianças. Afinal, David sempre tinha demonstrado sincero cuidado com elas. Após o almoço, ele trabalhou brevemente no computador e então decidiu passar tempo com suas filhas. Ele sugeriu brincar de esconde-esconde. As meninas concordaram alegremente e se espalharam pela casa. David foi primeiro à cozinha, onde separou alguns utensílios de cozinha antes de começar a procurar pelas gêmeas. Primeiro ele encontrou Samantha. A menina ria alegremente, sem saber dos pensamentos pesados na cabeça de seu pai. Ele levou a criança silenciosamente para a cozinha e encerrou o jogo. O que aconteceu então mudou o destino desta família para sempre. Tessara ouviu sons estranhos, deixou seu esconderijo e se tornou testemunha involuntária do ocorrido. Apesar de sua pouca idade, ela entendeu. Algo terrível havia acontecido. Numa tentativa de se salvar, ela se escondeu no primeiro andar. Mas o pai continuou seu caminho. Ele encontrou a segunda filha rapidamente no banheiro do quarto dos pais. Tessara implorou em lágrimas para que ele parasse, mas suas súplicas ficaram sem resposta. Os eventos se desenvolveram rápida e inexoravelmente. Depois disso, Dave planejou desaparecer. Chegou até a pensar em uma rota para a ponte. Mas algo o deteve. Em vez disso, ele se recompôs e discou 911. Com voz calma, ele relatou o ocorrido. Sua fala era clara e racional. Ele forneceu todos os contatos necessários, incluindo o número de sua esposa e sua localização.
Não havia anormalidades perceptíveis em seu comportamento. A única coisa que ele pediu, para se apressarem, indicando seus planos futuros. Após uma chamada de emergência, o despachante imediatamente enviou policiais ao endereço indicado. A luxuosa mansão da família Crespi estava localizada na área nobre de Matthews, na Creek Point Drive. Seu valor se aproximava de $1 milhão. O ocorrido parecia inacreditável para este local próspero, onde nada ilegal jamais acontecia. Os oficiais que chegaram encontraram um homem que calmamente os aguardava em frente à casa. Sua esposa estava no salão de beleza naquele momento. Ele se rendeu voluntariamente às autoridades. Quando sua esposa retornou às 13h20, notou as viaturas policiais em frente à casa. Quando soube da verdadeira razão para a presença da polícia, ficou profundamente horrorizada. Kimberly se lembrou da frase estranha de seu marido: "A escuridão está destinada a todos nós." David foi detido. Devido à sua condição, foi colocado sob observação constante. Ele recebeu roupas especiais de proteção, e todos os objetos potencialmente perigosos foram removidos. A história do homem conhecido e próspero chocou a sociedade. Pelas leis da Carolina do Norte, ele enfrentava a pena mais severa. Em meados de julho de 2006, surgiram informações sobre um possível acordo com a promotoria. Presumia-se que a acusação não insistiria na pena máxima se David admitisse sua culpa em um crime particularmente grave. De acordo com o acordo, ele poderia receber prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O público considerou esta punição muito branda, considerando o destino de duas jovens almas. Durante os interrogatórios, David citou depressão e o efeito de um novo medicamento prescrito pelo médico. A subsequente coletiva de imprensa, na qual o promotor se recusou a discutir questões sobre a punição, apenas intensificou a resposta pública. A situação se tornou cada vez mais contraditória. A mídia estava cheia de manchetes sensacionalistas e teorias incríveis. Ao mesmo tempo, a defesa alegava que a promotoria não pretendia pedir a pena máxima nas próximas audiências, embora não houvesse confirmação oficial disso. Nas conversas com representantes da promotoria, David sempre voltava a falar sobre sua condição mental, que, segundo ele, levou aos eventos trágicos. Ele descreveu detalhadamente sua longa luta com profundas cargas emocionais e admitiu que seu estado havia se deteriorado rapidamente nos últimos meses. Como vice-presidente de um banco, David estava sob constante tensão porque temia perder essa posição. Era perseguido por pensamentos obsessivos sobre ruína financeira e destruição da felicidade familiar. A preocupação com o futuro de seus filhos e esposa gradualmente se desenvolveu em um pânico insuperável. No dia fatídico, ele começou a ouvir vozes que lhe sussurravam que não havia saída e que o futuro estava irremediavelmente destruído. Essas vozes o pressionavam a tomar ações irreversíveis em relação às gêmeas. Em sua consciência confusa, desenvolveu-se a estranha ideia de que as gêmeas compartilhavam seus estados emocionais. Por isso, ele acreditava, elas se recusavam a ir ao jardim de infância. Gradualmente, solidificou-se em sua mente o pensamento absurdo de que certas ações em relação às crianças de alguma forma acabariam com essas experiências torturantes. Ele admitiu mais tarde que as consequências poderiam ter sido ainda mais graves se sua esposa e as outras crianças estivessem em casa. Surpreendentemente, Kimberly encontrou força para perdoar seu marido. Ela se pronunciou contra a pena de morte, que considerava excessiva. Apesar de seu profundo luto, a mulher disse várias vezes aos jornalistas que nem mesmo a punição mais severa mudaria o ocorrido em 20 de janeiro. Em suas palavras, o fim da existência de David seria uma provação adicional para a família. Kimberly até expressou alívio que seu marido havia esperado pela chegada dos oficiais. Ela estava firmemente convencida de que seu ato foi consequência de um grave distúrbio mental.
A esposa descreveu sua condição como uma complexa combinação de tormento mental e percepção distorcida da realidade. Kimberly manteve a esperança de uma possível recuperação da saúde mental de seu marido e acreditava que ele poderia retornar ao seu estado anterior como uma pessoa amorosa e calma. Ela estava convencida de que a vida de David manteria seu valor, mesmo que ele tivesse que passá-la na prisão. A decisão sobre a sentença permaneceu incerta. Apesar da gravidade do incidente com 2 vítimas, o promotor não insistiu em medidas extremas devido ao confirmado estado mental instável do acusado. Isso poderia ter dificultado significativamente o processo de convencer todos os 12 jurados. As investigações continuavam revelando novas circunstâncias. Os advogados prepararam cuidadosamente a defesa e se basearam na história de mais de 20 anos de doenças mentais de David. Antes do incidente, ele sempre havia seguido a lei. Era um pai exemplar e um cidadão respeitado. Sua esposa Kimberly e parentes confirmaram. Ele nunca havia mostrado agressão e cuidava carinhosamente da esposa e filhos. A defesa alegou que em 20 de janeiro ocorreu um grave colapso mental que levou a consequências irreversíveis. Os familiares de David testemunharam unanimemente seu estado mental alterado no momento do incidente. Kimberly apareceu na audiência para apoiar seu marido. Ela contou como ele havia lutado por anos contra sua doença mental e tinha sido bem-sucedido. A família havia procurado especialistas, seguido todas as recomendações e tomado os medicamentos prescritos. No entanto, segundo a mulher, o tratamento prescrito não se mostrou suficientemente eficaz. Uma nova avaliação psiquiátrica revelou desvios mais graves. Em vez de depressão comum e estados de ansiedade, foram identificados depressão psicótica e sinais de transtorno bipolar. Ficou claro que os medicamentos anteriormente prescritos não correspondiam ao estado real do paciente, embora ele fosse considerado mentalmente capaz. Alguns anos antes do incidente, David foi diagnosticado com câncer. O tratamento foi bem-sucedido. No dia do incidente, ele deveria se submeter a um exame de rotina. A defesa apresentou documentos médicos sobre o uso de 3 medicamentos pelo acusado, para depressão, estados de ansiedade e regulação do sono. Devido aos efeitos colaterais do antidepressivo, um ganho de peso de mais de 20 quilos e falta de ar, David recusou continuar tomando-o. O médico prescreveu um medicamento alternativo. Isso aconteceu em janeiro. O novo medicamento não resolveu o problema do sono e o paciente procurou ajuda novamente. Então, segundo os advogados, foi tomada a decisão fatal. Um dia antes do incidente, de acordo com os registros médicos, o médico suspendeu os calmantes e soníferos anteriores e os substituiu por um novo sonífero. Depois disso, segundo David, seu estado mudou drasticamente, levando à perda de sua capacidade de julgamento. Um dia antes do incidente fatídico, o estado de David causou séria preocupação. Seu comportamento parecia estranho e seu humor oscilava imprevisivelmente. O homem era atormentado por pensamentos obsessivos sobre o colapso financeiro da família. No entanto, a direção do banco onde ele trabalhava valorizava muito seu profissionalismo. A carreira de David era impecável e não havia motivos para preocupação com sua carreira. Sua situação financeira permitia que ele provesse a família em todas as circunstâncias. Mas seu estado mental instável o tornava particularmente suscetível a todos os medos, mesmo os mais infundados. Na sessão, David confessou que estava obcecado com a ideia de não receber seu bônus anual. No ano anterior, haviam-lhe pago $45.000, mas agora esse dinheiro lhe parecia inalcançável. Como se descobriu depois, esses temores eram apenas produto de sua imaginação. Algumas semanas após o dia trágico, a família descobriu que o banco havia aprovado para David o maior bônus de todo o seu tempo de trabalho. Isso se tornou um argumento significativo para a posição da defesa.
O estado do homem não lhe permitia avaliar adequadamente a realidade. Durante o período dos julgamentos, Kimberly não deixou seu marido sozinho. Toda semana ela visitava com as crianças a ala médica da prisão onde David estava. Ela falava repetidamente de seu amor sincero e sua fé nele, convencida de que com o tempo a doença poderia ser controlada para evitar incidentes semelhantes. Para Kimberly, David sempre permaneceu uma pessoa bondosa e carinhosa. Ela acreditava que apenas o tratamento escolhido incorretamente havia levado ao incidente e ao tormento que seu marido teve que suportar por décadas. Os oficiais da lei que chegaram à casa da família Crespi naquela manhã de janeiro admitiram mais tarde que esta foi a experiência mais difícil de suas carreiras. As lembranças do ocorrido os acompanhariam para sempre. Foi especialmente difícil para Kimberly, que retornou do salão de beleza e viu polícia e paramédicos em frente à casa cuidando de suas filhas. A história dos pensamentos perturbadores de David tinha raízes profundas. Por muito tempo, ele esteve sob observação médica e tomou medicamentos prescritos. O tratamento original o ajudou a lidar com os pensamentos perturbadores, mas a situação piorou após o ajuste do plano terapêutico. Os especialistas que investigaram este caso concluíram que alguns medicamentos eram incompatíveis entre si, o que levou a uma deterioração significativa da condição. David admitiu mais tarde que os primeiros sinais de alerta apareceram quando suas filhas gêmeas tinham 3 anos. Um dia, durante uma caminhada com as meninas no quintal, ele levou um utensílio de cozinha, mas conseguiu se conter. Nesse momento, ele conseguiu se convencer de que tudo melhoraria, especialmente a situação financeira da família. Após este incidente, David visitou um médico, mas não contou toda a verdade e apenas insinuou pensamentos negativos sobre outras pessoas. O que David mais temia era perder o contato com seus filhos e que sua família se desfizesse, que era o mais importante no mundo para ele. Provavelmente, a incompletude na comunicação com os médicos levou a uma avaliação incorreta de sua condição. Após a consulta, foi prescrito um novo complexo de medicamentos, cujo efeito colateral era ganho de peso. Preocupado com as mudanças, David queria trocar a terapia por uma sem tais consequências. Ele admitiu que ao longo de muitos anos ocorreram episódios perturbadores periódicos relacionados à família, mas ele acreditava poder manter a situação sob controle. O homem estava convencido de que nunca transformaria seus pensamentos obsessivos em realidade. Segundo os relatos de David, ele estava trabalhando no computador naquela manhã, depois que sua esposa foi ao salão de beleza. De repente, teve uma ideia insistente sobre suas filhas. Na época, ele pensou que todos os problemas se tornariam insignificantes, pois não haveria mais ninguém para se preocupar. Hoje, ele reconhece que seu estado instável foi a razão de tudo. Mas naquele momento, uma decisão sobre as gêmeas já havia se formado em sua consciência. Nas primeiras conversas com os investigadores, David se comportou com confiança e respondeu sem hesitar. Suas considerações pareciam perturbadoramente calmas, mas a situação mudou fundamentalmente depois que ele recebeu ajuda profissional em uma instituição fechada. Só então, David percebeu a extensão de suas ações. Ele confessou que nunca havia compartilhado seus pensamentos perturbadores com outros antes. Mesmo quando era atormentado por ideias obsessivas de prejudicar outros durante as viagens de carro, ele guardava isso para si. Sua esposa Kimberly não suspeitava quão séria era a condição de seu marido. O médico que o tratava não foi responsabilizado pelo ocorrido. Ele justificou isso dizendo que o paciente havia ocultado informações importantes, tornando impossível uma avaliação completa de sua condição. O especialista também observou que cada medicamento pode provocar reações individuais difíceis de prever. A ajuda profissional e a terapia que David recebeu na instituição penal tiveram uma influência clara em sua condição. Nas audiências preliminares,
Ele mostrou total compreensão da responsabilidade por seus atos e não tentou se justificar. Os especialistas médicos confirmaram que sua condição agora está estável e ele pode participar dos procedimentos judiciais. Os familiares de David ficaram chocados com o ocorrido. Seu pai tinha visto seu filho uma semana antes do incidente. Na época, ele parecia completamente normal e nada indicava os eventos iminentes. No final de julho de 2006, ocorreu uma audiência judicial sobre um caso sensacional relacionado a um incidente trágico. O acusado concordou com um acordo com a justiça e admitiu sua responsabilidade. A promotoria então suavizou sua posição no caso, o que trouxe algum alívio para Kimberly, sua esposa. Esta decisão provocou um intenso debate público que dividiu as pessoas em dois campos. Uma parte da sociedade insistia na punição máxima. Apesar da curta duração, o processo ocorreu em uma atmosfera extremamente tensa. Os familiares de David não conseguiam conter suas emoções e ele próprio, depois de compreender a gravidade de suas ações, mostrou arrependimento aberto e disse que essa percepção o acompanharia para sempre. Até mesmo investigadores experientes, que foram os primeiros a chegar à cena, lutavam com suas emoções ao lembrar desses eventos. Como resultado das audiências, o tribunal condenou o homem a 2 penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Este caso ainda levanta muitas questões no público. Em particular, discute-se a versão de se David estava realmente inconsciente naquele momento. Suas declarações sobre um episódio psicótico incontrolável são questionadas, pois ele se comportou normalmente naquele dia, comunicou-se com sua mãe e esposa, trabalhou e não mostrou sinais de instabilidade. É notável que a tragédia ocorreu exatamente quando sua esposa não estava em casa. A sequência de suas ações posteriores parecia bastante consciente. Ele se arrumou, ligou para o serviço de emergência e confessou. Atualmente, David cumpre sua pena em uma instituição penal na Carolina do Norte, enquanto Kimberly se dedica a educar a sociedade sobre as possíveis consequências graves do uso de certos medicamentos.